Sejam bem-vindos à nossa classe de batismo. Hoje, lembrando que nós estamos na segunda parte sobre igreja. Sejam bem-vindos e vamos lá, vamos começar. Pega a sua lição, lápis, borracha, caneta. Importante é você pegar a tua Bíblia também. E olha só, você deve ter respondido todas as perguntas. Aqui é só uma correção, tá bom? Então vamos lá. Você é nosso convidado a participar dessa parte 2 do tema igreja. Tá bom? Então, lembrando que nós vamos começar a partir da pergunta de número 11. Então, vamos lá? Pergunta 11. A quem pertence a terra e tudo que existe? O texto é Salmo 24:1, que diz assim: Do Senhor é a terra e tudo que há nela, o mundo e os que nele vivem. Então, a quem pertence a terra? Ao Senhor. Beleza? Vamos lá? Pergunta de número 12. Deus é dono de tudo e não precisa de nada. Você concorda comigo? Claro que sim. Ele ordenou que o dízimo fosse separado para suprir as necessidades de outros. Para quem Deus deu os dízimos do povo de Israel e por quê? Vamos lá no texto? Números 18:21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Né? Então, veja só, é importante nós entendermos que o dízimo era dado para quem trabalhava no templo, tá? Então, a mesma ideia segue a nós no Novo Testamento, a quem trabalha, então, quem coloca o seu serviço na obra do Senhor, tá bom? Então, a resposta é: Deus deu aos levitas como retribuição pelo trabalho realizado no templo. Tá certo? Próxima pergunta 13. O que os levitas deveriam fazer com o dízimo dos dízimos que recebessem? E a quem mais poderia ser endereçado o dízimo? Vamos lá? Números 18:26. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes deu como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Deuteronômio 26:11. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Então vamos lá? Resposta então: nós devemos entregar quem o dízimo dos dízimos? Ao Senhor. Também poderia entregar ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Qual que é o entendimento? O entendimento que todos aqueles que eram desprovidos, né, de recursos deveria ser entregue parte do dízimo. Como cuidar? Então hoje na igreja como que a gente faz? Arrecadamos o dízimo e nós suprimos as necessidades de quem trabalha na igreja, como também aquele que necessita. Então, nós compramos equipamentos, nós ajudamos em tudo aquilo que faz parte das despesas, água, luz, e nós ajudamos as pessoas que necessitam através, então, de alimentos, de cestas, a qual recebemos doação e também investimos com o dinheiro que é arrecadado dos dízimos. O que é importante também? Importante também saber que nós entregamos para a nossa convenção paranaense, a brasileira e também a Aliança Batista Mundial. Então, nosso dízimo vai até o mundo. Então, até os 4 cantos do mundo, nosso dízimo vai. Quer saber uma coisa? Aquilo que o teu dízimo alcança, nós entregamos e é sustentado missionários ao redor do mundo. Que você seja convidado a participar e a cumprir, né, na sua vida esse compromisso de fidelidade a Deus. Vamos lá? Pergunta 14. Mas o que a Bíblia diz a respeito daqueles que não entregam de forma correta o dízimo? Tá? Malaquias 3, 8 e 9. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tá bom? Vamos lá ao texto. Então a resposta, né, desse texto qual que é? Que o que acontece com aquele que não entrega o dízimo de maneira correta, ficam debaixo de uma grande maldição. Tá bom? Pergunta em número 15. Qual foi o erro de Adanias e Safira? Essa história está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. O que aconteceu? Eles venderam uma propriedade
e não entregaram o valor da arrecadação, entregaram ali para os apóstolos. Mas qual foi o erro? O erro foi que eles retiraram parte desse dinheiro. E quando entregaram os apóstolos, eles entregaram como fosse toda a propriedade, como fosse todo o valor da propriedade vendida. Gente, eles não necessitavam entregar tudo. O problema foi que eles mentiram. Então, o problema é quando nós mentimos a Deus. Se você faz um compromisso de entregar uma certa quantia e você na hora, você diz que entregou, mas na verdade você não entregou, isso é mentira, tá bom? Então, qual foi o erro deles? Tentaram enganar os apóstolos e ao Espírito Santo no devolver de seu dízimo sobre a venda de uma propriedade. Veja lá, devemos estar sendo sinceros diante de Deus, tá bom? Pergunta número 16, quem João Batista batizou? Agora mudou o tema, né? Você viu que nós estávamos falando de dízimos e ofertas, agora vamos para o batismo. Quem João Batista batizou e como foi o batismo? Isso é muito interessante, tá bom? Acompanhe comigo lá, Mateus 3, 13 a 16. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por quem? Por João Batista. Porém tentou impedi-lo, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim, por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, ou toda a palavra. Então, João Batista concordou, Jesus então foi batizado na água. Jesus entra na água e é batizado. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Qual é a resposta então? Quem João Batista batizou? Jesus. E como foi o batismo? A ideia aqui é dizer que o batismo então foi por imersão, tá bom? A palavra batismo vem de baptizo, imergir, né? Imersão. Então, Jesus entra no meio do rio e é batizado ali por João Batista, tá certo? A resposta aí tá, quem batizou foi João Batista. João Batista batizou Jesus e disse como que foi que desceu as águas e o Espírito Santo como pomba pousou ali sobre Jesus. Mas a ideia é nós falarmos aí, você pode complementar na tua resposta, é dizer que o batismo foi por imersão, tá bom? Vamos lá? Pergunta número 17. O que uma pessoa precisa fazer para que possa ser batizada? O que uma pessoa precisa fazer para ser batizado? Você está se preparando, talvez, né, fazendo essas lições justamente com esse objetivo, não só de conhecer mais sobre as doutrinas bíblicas, mas você está se preparando para o batismo. Então eu pergunto para você, o que você precisa? O que a gente precisa para ser batizado? Atos 2,38 diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se. Olha, primeira questão aí, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 8, 12 e 13 diz assim, no entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas ao reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhas e grandes sinais e milagres que eram realizados. Tá bom? Então, mais um texto lá, Atos 18:8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus, ele e toda a sua casa, e dos coríntios, né, que ouviam. Que muitos criam, e quando criam eram o quê? Batizados. Olha a resposta aí, gente. Então, o que é necessário para ser batizado? É crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados e recomeçar uma nova vida, para que essa nova vida seja uma nova vida com Jesus. Tá bom? Vamos lá! Próxima pergunta, 18. O que o batismo simboliza? Você sabe? O batismo simboliza o quê? Então, Romanos 6,4 diz assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então vamos lá? O que o batismo simboliza? Simboliza nossa morte e sepultamento da velha vida, e nós ressuscitamos em Cristo, então, para uma nova vida. As coisas velhas já passaram, e quando você toma essa decisão, tudo se fez novo. Beleza? Vamos lá? Pergunta 19. O que aconteceu nessa passagem na cruz com o ladrão? O texto indica que o homem foi salvo?
Gente, esse texto aí você pode estar acompanhando conosco, é Lucas 23, 39 a 43. Nós vemos lá que um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhe insultos, né? Você não é o Cristo, salve a si mesmo, né? E salve a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus disse: Eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, quando Jesus foi crucificado, ficou um ladrão à esquerda e um à direita. Nós vemos no texto aqui que o ladrão da direita, então, se arrependeu e pediu a Jesus que lembrasse dele quando ele fosse para o paraíso. O da esquerda blasfemou, xingou, insultou Jesus. A pergunta é, então, o que aconteceu nessa passagem na cruz com o ladrão? Um deles, né, foi para o céu e outro foi condenado à morte eterna. Tá bom? Beleza? Próxima pergunta, então, pergunta número 20. Deus escolheu um método para que as pessoas conheçam o meio da salvação. Qual é o método? Qual é? 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aquele que creem por meio da loucura da pregação. Então vamos lá? Deus escolheu um método para que as pessoas conheçam o meio da salvação. Qual é? Pregação da palavra. Se você quer saber onde e como nós devemos entregar nossa vida a Jesus, como devemos nos posicionar em relação a Deus, você vai aprender tudo isso com o quê? Com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra. Então, estude, ouça, compreenda tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Tá bom? Pergunta número 21. Testemunhar de Jesus. Mudamos de tema. Estávamos em dízimos e ofertas, fomos para batismo. Agora estamos então na parte do testemunho, que é muito importante. Testemunhar de Jesus não necessita ser algo formal, mas sim falar a respeito de Jesus em qualquer situação. A quantas pessoas Felipe testemunhou nesse texto? Onde aconteceu a conversa e qual foi o resultado da conversa? Irmãos, é muito interessante essa passagem, onde nós vemos que o Espírito Santo, né, levou a Felipe para falar a uma única pessoa. E essa única pessoa era o eunuco etíope, né? Então, é muito interessante porque Felipe foi levado, ele estava pregando em Samaria para uma multidão de gente e pessoas eram curadas e transformadas, no início do capítulo 8. E já no versículo 26, você vai ver que o Espírito Santo levou a Felipe para pregar a uma pessoa. E que importante foi isso? Por quê? Porque Deus tinha algo especial na vida desse homem. Deus sempre tem algo especial para aqueles que querem abrir o seu coração. E o texto mostra então que esse homem estava vindo de Jerusalém, aonde tinha ido adorar a Jesus, né? Adorar a Deus. E quando Felipe encontra ele, nós vemos que ele estava lendo o profeta Isaías, ele não estava entendendo. E ele então, conversando com Felipe, diz assim: eu não entendo porque não tem ninguém que me explique. E daí o que Felipe falou assim: então eu vou te explicar. E começou a contar sobre Jesus. E isso marcou a vida desse homem, e esse homem creu. E quando creu, ele confessou a Jesus, confessou então que queria entregar a sua vida, e o texto vai dizer que ele foi batizado. Gente, não tem experiência maior do que nós testemunharmos do amor de Deus. Vamos à resposta então? Felipe testemunhou então. Quantas pessoas, qual foi a situação? Nós já contamos. A quantas pessoas Felipe testemunhou? Ele testemunhou a uma única pessoa que estava nessa estrada deserta, retornando então de Jerusalém. E o que aconteceu? Qual foi o resultado? O homem creu e foi batizado. Beleza? Vamos lá, gente. Hoje é muito importante, nós estamos reunidos aqui para falar desse amor, que é o amor de Jesus. Nós sabemos quanto é importante e você está se preparando, você está aí estudando e nós vamos a mais uma pergunta. Quando devemos pregar? Quando será que devemos pregar, gente? É muito importante entender, mas é muito importante ler o texto aí, acompanha comigo, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, tá bom?
repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, veja bem esse texto. Quando devemos pregar? O que diz o texto? Nós devemos pregar em todo o tempo. Devemos pregar em tempo e fora de tempo. Quer dizer, em todo o tempo. Tá bom? É importante ou não é? 23. Observe a sequência de textos onde é apresentado o plano de salvação. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram. Todos pecaram. Aí é a primeira sequência aí do plano de salvação. Todas as pessoas pecaram e ficaram longe da glória de Deus. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E aqui se tomou a pedra angular, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Olha aí a segunda parte do plano de salvação. Primeiro, todos pecaram. E a segunda, então, só há salvação através de Jesus Cristo. Tá bom? Atos 3,19. Próxima, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Qual é aí? Arrependam-se. Somente através do arrependimento nós podemos retornar a Deus. Tá bom? Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é o quê? Diga aí, responda do outro lado aí. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, o que diz aí? Porque o salário do pecado é a morte, mas através de Jesus Cristo recebemos a vida eterna. É maravilhoso quando nós compreendemos isso, tá? Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, onde Cristo morreu pelos nossos pecados a favor, quando nós ainda estávamos errantes, pecadores, estávamos sem rumo e sem destino. Qual é a resposta então? Cristo morreu por nós como prova do amor de Deus, para que nós pudéssemos ser então transformados, perdoados através da morte de Jesus. Tá bom? João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas já quem não crê, rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele, tá? Então a resposta, aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna, porém quem não o recebe, o rejeita, então recebe a ira eterna. Gente, essa lição foi a parte 2 da nossa lição de batismo, a lição que fala sobre igreja. Espero que você tenha corrigido, espero que você tenha desfrutado um pouquinho desse tempo especial. Gente, esse tempo é um tempo de correção. Então você faz a lição, você se prepara, você estuda o texto e aqui a gente corrige. Por quê? Porque o maior interessado nisso é cada um de nós, devemos ser os maiores interessados. Deus tem colocado a sua palavra para que a gente possa aprender dela, guardar, e quando guardamos, nós preenchemos o nosso coração e podemos colocá-la em prática através de cada lição que esta palavra nos traz. Deus abençoe. Foi aí então a lição de igreja, parte 2, a nossa lição de batismo. Deus abençoe e até a próxima.